relógio são 19h15, então vamos começar a atividade, tá bom? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos, a mobilização que foi feita para essa atividade. Então, talvez esse título dessa aula, Crianças São Mais Resistentes, atraia um pouco e que a gente dá pouca atenção à criança. E os boletins epidemiológicos, os trabalhos científicos, eles são muito poucos comparado ao trabalho de adultos. Antes de eu começar a apresentação, eu sei que muitos me conhecem, mas como tem gente do Brasil inteiro, a grande maioria talvez não me conheça. O meu nome é Rubens Catti, eu sou natural de Curitiba. Eu sou formado na Universidade Federal do Paraná, me formei em 1984, depois eu fiz residência em 85, 86, depois eu continuei minha carreira com mestrado e doutorado. Eu sou docente da Universidade Federal do Paraná e atualmente eu sou chefe de departamento dessa primeira Universidade de Medicina do Brasil, Departamento de Pediatria, e sou o atual chefe dos serviços de emergências pediátricas. Essa pandemia e essa quarentena me tiraram da minha atividade, que eu tenho muito prazer, que é estar em linha de frente junto com alunos residentes. Então, aproveitei essa quarentena para torná-la um pouco mais produtiva, além de afazeres domésticos que todos nós estamos fazendo, mas que já era mais ou menos a minha rotina, principalmente finais de semana, me aprofundar. A primeira atividade que eu tive em relação ao Covid-19 é uma aluna há 2 semanas da Liga de Pediatria aqui da Sociedade Paranense de Pediatria. Aproveito para agradecer o apoio da nossa presidente, doutora Kerstin Taniguchi, com a divulgação dessa aula aos médicos pediatras aqui do Paraná. Ela me solicitou se eu podia fazer uma atividade online na Liga sobre o Covid em crianças. Então, isso me atraiu bastante, a gente fez essa atividade para um grupo pequeno, e após essa atividade houve a solicitação. E esta foi a motivação desta aula. Tá? Então, o conceito que a gente tem dessa Covid-19 em crianças é que todo mundo fala, a mídia leiga e a mídia médica, que criança é mais resistente, que criança, a grande maioria das vezes, são vetores, que nós temos que cuidar, nós adultos, com as crianças, que a maioria delas são assintomáticas e elas podem ser fontes de importante contaminação. E essa é uma informação desde o início dessa pandemia, primeiro caso no Brasil, 26 de fevereiro, e a gente vai ver se essa realmente é a realidade, tanto nacional e a realidade mundial, a partir de casos inicialmente da China e os casos da América do Norte posteriormente. O que está acontecendo hoje na literatura é que a cada dia, por exemplo, eu fiz uma aula na quarta-feira passada e hoje nessa aula eu tive que mudar várias coisas, que conceitos mudaram, epidemiologia mudou. E quando que nós íamos imaginar que eu estou visualizando um artigo aqui, que é uma revisão sistemática de, especificamente, Covid-19 em crianças. Esse artigo foi publicado no dia 22 de abril. Esse autor fez essa revisão pegando todos os artigos dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, e ele compilou 815 artigos. Para vocês terem uma ideia da enxurrada, dessa cascata de informações que a gente está tendo, eu não vou usar nenhum artigo na minha apresentação dessa revisão sistemática que foi publicada há 6 dias. Esses 18 artigos são 17 artigos originários da China e um artigo da Singapura, com crianças e adolescentes. Então, desses 18 artigos pediátricos, onde deu um N de 1.065 crianças, houve um pequeno predomínio de crianças acima de 10 anos, realmente ele evidenciou nessa revisão uma menor incidência e uma menor morbimortalidade. Toda a literatura traz que as gestantes podem ficar totalmente tranquilas, que não há a transmissão vertical. Claro que uma mãe pode, com o leite materno amamentando, ela pode contaminar por contato de vias respiratórias, mas a conclusão desses artigos, o que são? É a conclusão praticamente dos mesmos artigos que nós temos até hoje. Todos os estudos são observacionais, só se usou praticamente nessa revisão crianças chinesas, agora a gente está tendo acesso principalmente a crianças americanas e europeias, um curto período de estudo, veja, é uma revisão de 3 meses, e quase nenhum artigo desses, nenhum desses 18 artigos fizeram a correlação da carga viral com os sintomas da criança e a sua evolução. Então, são estudos observacionais que a gente tem que tomar muito cuidado e não chegar a conclusões precipitadas.
essa é uma novidade nossa, em boletins e informativos epidemiológicos, eu tenho acesso aqui ao de hoje. Então, hoje, vocês vejam que interessante, a partir de dezembro, hoje nós estamos com 3 milhões de casos no mundo, com uma mortalidade de 200 mil. A mortalidade está dando mais ou menos 6,8% no mundo. No Brasil, 66.500 casos, com 4.543 óbitos, também com uma mortalidade de 6,8%. E eu peço desculpas, como a gente fez, eu vou trazer um dado do Paraná. O Paraná hoje tem 1.271 casos com 77 óbitos. Então, a nossa taxa de mortalidade no Paraná está a metade da taxa do Brasil, está 3,5% contra 6,8%. Então, o Paraná tem uma mortalidade muito pequena. Desses 77, não há relato de óbito em criança no Paraná. Esse aqui é um gráfico que estima como é que estão todos os países a partir do 100º dia da confirmação, a partir do dia de 100 casos. Então, aqui, nessa coordenada, nós temos o dia zero, é esse dia zero, como é que nós estávamos a partir do 100º caso, e nós temos aqui 6 países no mundo. O que chama atenção é o que é a grande alta da incidência de casos na América do Norte. Estados Unidos hoje é o campeão mundial, hoje eles estão praticamente com 1 milhão de casos, praticamente 25, está dando praticamente 30% dos casos no mundo na América do Norte, e o Brasil, comparado à China, comparado a mais 3 países europeus, o Brasil encontra-se aqui embaixo com uma curva de incidência bem aceitável e, por enquanto, nós estamos num resultado bem satisfatório. Especificamente em crianças, aqui é um boletim do Paraná também, o Paraná tem 45 crianças com a Covid-19. Então, a prevalência, mais ou menos, a incidência, 3,5%. A incidência do mundo e do Brasil é 2% de crianças, mais ou menos. E o Paraná, claro que o N é muito pequeno, ainda o Paraná está com 1.000 casos, mas nós temos aqui uma incidência que dá 70% a mais do que a incidência de casos pediátricos no mundo e os casos pediátricos no Brasil. Quando analisamos os óbitos, no Brasil houve até hoje 25 óbitos, então dos 4.543 casos de óbitos no Brasil, 0,5% representado pela população pediátrica, mostrando que morre-se atualmente poucas crianças, 25 casos de óbito em 66 mil, a gente está com um resultado muito bom, e desses 25 óbitos a gente tem, se eu não me engano, 20 ou 21 eram crianças com comorbidades. Especificamente, então, esse número eu quero dar uma checada, eu tenho dificuldade em achar nos boletins do Ministério da Saúde a estratificação por idade do número de casos, mas se nós pegarmos 25 óbitos no número de casos, de 1,7%, que é a prevalência, então desses 66 mil casos, essa é uma prevalência de São Paulo, eu extrapolei para 66 mil, então, nós temos hoje aproximadamente, eu não posso dar certeza desse dado porque eu não achei no Ministério, de 1.130 crianças, a nossa mortalidade está dando 2,2%, que é uma mortalidade aceitável. Mas esse é um dado que já chama atenção, e é um dado que eu vou usar bastante na minha apresentação, 28% desses 25 óbitos eram em crianças abaixo de 1 ano. Então, eu vou tentar demonstrar para vocês que, apesar da morbidade e a mortalidade ser pequena, a população de risco em pediatria são os lactentes jovens, são as crianças, nós denominamos lactentes as crianças abaixo de 2 anos, e a gente está vendo que a mortalidade é muito maior nas crianças abaixo de 1 ano. Entrando especificamente nessa pandemia, esse novo vírus, esse Covid-19, esse novo coronavírus, ele vem de uma família de RNA vírus, o coronavírus, é um vírus que tem espículas que são importantes na sua patogenia, ele é revestido e protegido por esse envelope fosfolipídico. A ativação de proteína S no hospedeiro é a grande vilã, junto com a enzima conversora de angiotensina. Esse coronavírus é uma novidade para nós, mas a família coronavírus, existem 7 espécies de coronavírus que já agridem o homem. A grande maioria das infecções por coronavírus são infecções benignas, infecções, gripes, resfriados, que nós médicos denominamos de infecções de vias aéreas superiores.
mas 3 dessas 7 apresentações são responsáveis por infecções de vias aéreas inferiores graves. Então, não é incomum a gente encontrar pacientes em terapia intensiva com necessidade de suporte ventilatório, seja ele invasivo ou não, e por patologias, crise aguda de asma, bronquiolite aguda viral ou broncopneumonia com necessidade de suporte ventilatório e até uma certa mortalidade. Então, o coronavírus, esse novo coronavírus é uma novidade, mas a família coronavírus não é tão nova assim aos pediatras, a gente tem uma ideia e um medo desse coronavírus em pacientes em terapia intensiva. Esse é um trabalho importante, esse autor, ele publicou recentemente um trabalho que ele foi ver qual era a etiologia de pacientes que tinham infecções de vias aéreas inferiores. Então, para a população que não é médica, eu estou discutindo aqui pneumonia, tá? Asma, pneumonia, basicamente, uma outra like asma, similar asma, que é bronquiolite, e ele fez um estudo prospectivo de 3 anos. Esse é um trabalho feito na China também. Nesse período, ele analisou 659 crianças hospitalizadas entre 2 meses e 5 anos, e 14 anos, desculpe, e ele conseguiu identificar em 49% quem era o vírus. Então, o que a gente observou aqui, deixa eu arrumar a tela que eu fiz uma besteira, tá, que o coronavírus, ele já foi responsável nesse momento por 2,3% dos casos já era o coronavírus, pacientes que internavam em terapia intensiva, e o agente etiológico o coronavírus, e o vírus que mais predominou era o vírus influenza essencial respiratório, que é o dia a dia de nós pediatras em unidades de emergência e terapia intensiva. E essa virologia foi mais positiva nos pacientes abaixo de 5 anos. 52% das crianças positivas tinham menos do que 5 anos, mostrando que a população de risco eram essas crianças. Esse é um outro trabalho norueguês, que ele fez também a tipificação de vírus nos pacientes internados com infecções de vias aéreas superiores e inferiores. Ele pegou um período um pouco maior, ele pegou um período aqui de 9 anos, onde ele fez de 3.458 crianças que internaram nesse período em unidades de emergência, unidades de terapia intensiva, o coronavírus, não este coronavírus que nós vamos discutir, 9% desses pacientes, a etiologia era coronavírus. Mas o que ele identificou, que o grupo controle dele também tinha 10%. O que é o grupo controle? Eram crianças da mesma faixa etária sem infecções de vias aéreas inferiores, mostrando que o coronavírus humano, ele muitas vezes, ele pode, na maioria das vezes dessas crianças, a criança pode estar com esse vírus circulante no seu organismo e não ter sintoma nenhum, mostrando aqui também que oligossintomático ou assintomático são crianças que têm o vírus, mas eles não têm a doença do vírus. Quando nós vamos ver quais são as doenças desses coronavírus, a gente tem a noção que a infecção de via aérea inferior, 44 casos isolados, bronquiopneumonia e asma, a combinação de via aérea superior, gripe, faringite, croup e pneumonia, e infecção de via aérea baixa, 100 casos. Mas o dado que chamou a atenção, que nós temos que tomar cuidado, é que 68% dos casos de infecções por coronavírus e também 68% dos controles, o vírus não vem sozinho. Foi comum a associação de co-infecções. Então, o que chama atenção? Você tem, além do coronavírus positivo, você tem um sincial respiratório, você tem um rinovírus, você tem um adenovírus. E aí você tem maneiras de identificar quem é o vírus que é o causador desses sintomas. Dos vírus que são co-infecção, desculpe aqui, eu tinha que apagar. Então, aqui eu estou pegando todos os casos com coronavírus. Os vírus que mais se associam ao coronavírus são o rinovírus e o vírus sincial respiratório. Então, sempre que a gente tiver uma identificação de coronavírus ou qualquer outro vírus, não é incomum que a gente tenha essa co-infecção, e geralmente o vírus tem co-infecção com outro vírus. A gente tem uma mania, e muitas vezes a gente vê que o vírus é porteiro de bactéria, abre condições para uma bactéria se instalar. Não, o que o vírus é porteiro de outro vírus. Então, o vírus sempre vem junto com outro vírus. Entrando nesse novo coronavírus, então, esse coronavírus atual que nós temos, esse aqui é mais ou menos o que eu falei para vocês, o que a gente conhece habitualmente já há muito tempo em pacientes graves em terapia intensiva. A primeira epidemia que houve essa epidemia em 2002 na China,
que foi denominada SARS-CoV, síndrome de angústia respiratória, que é o SARS, o CoV é o corona e o V é o vírus. Aí vem a taxonomia, a denominação. Nessa epidemia, foram mais ou menos 2.500 pacientes, desculpem, foram 8.000 pacientes, não houve nenhum caso de óbito em pediatria e a mortalidade foi 10%. A segunda epidemia foi no Oriente Médio, o MERS-CoV, que também eram sintomas respiratórios, atingiu um pouco mais de pessoas, em torno de 8.000 pessoas, 2.500 pessoas, já com pegando crianças também em torno de casos fatais de 6% em crianças, e a mortalidade foi muito maior, a mortalidade foi de 30%. Então, nesses casos aí houve uma mortalidade. E agora, em dezembro de 2019, foi descrita essa epidemia que começou na China e, a partir do começo desse ano, foi decretado, porque atingiu todos os continentes, uma pandemia, que é o SARS-CoV-2, que é muito similar, o genoma é muito similar ao SARS-CoV, e foi denominada de SARS-CoV-2 ou Covid-19. E sobre ela que nós vamos comentar. O primeiro caso relatado na China data de 1º de dezembro de 2019. Em 26 de dezembro, tem o primeiro artigo publicado em revista indexada na China, 50 casos de pneumonia com uma evolução extremamente rápida e fatal. E se perguntou aonde foi o reservatório desse novo coronavírus. Então, como é muito comum o mercado, o comércio clandestino de animais silvestres na Ásia, então se achou que tenha sido o morcego, mas hoje o bicho que eu aprendi, eu não conhecia esse bicho, chamado pangolim. O pangolim é o animal mais traficado do mundo. Ele é o único mamífero com escamas, essas escamas têm ações medicinais, e a carne de pangolim é considerada hoje uma iguaria. Então, nós temos um primeiro caso, 1º de dezembro, já em janeiro de 2020, já há relato de 500.000 casos em 170 países. Em janeiro, a OMS reconhece essa Covid-19 como uma epidemia. 11 de março é caracterizada como pandemia por atingir todos os continentes, sendo que o primeiro caso no Brasil, há controvérsias, mas aceito em literatura, data de 26 de fevereiro. Então, nós estamos completando aí há 2 dias, 2 meses do primeiro caso. Existem grandes dúvidas e relatos na literatura por que essa maior patogenicidade, essa gravidade, qual seria o mecanismo de ação desse vírus para produzir uma morbimortalidade muito grande. Existem várias teorias, mas a teoria mais aceita é uma alteração do sistema renina-angiotensina através da ativação e expressão maior dessa enzima conversora de angiotensina. O sistema renina-angiotensina ele é responsável pela manutenção da homeostase cardiovascular, equilíbrio hídrico e sais. Tá? Aqui é representado. A enzima conversora de angiotensina está presente no nosso corpo, em praticamente todo o nosso corpo, mas com uma maior expressão em pulmões, rins, fígado e intestino e o coração. E a gente vai ver que nos casos graves, esses 3 são os órgãos mais acometidos, pulmões, rim e o coração, e a gente vai ver um pouquinho também do sistema de coagulação. Essa enzima conversora de angiotensina tem uma ação reguladora negativa, então ela impede a transformação de angiotensina, ela aumenta, a transformação de angiotensina 1 e 2, vai ter ação com remodelamento de músculo cardíaco, vasoconstrição, alteração de aldosterona, retenção de água e lesão pulmonar importante. Praticamente todos os pacientes idosos, várias comorbidades já cursam com aumento de angiotensina, de enzima conversora de angiotensina, e praticamente os casos graves e os óbitos, eles têm determinado um aumento dessa expressão dessa angiotensina. O que faz essa enzima? O vírus, quando ele atinge o corpo humano, o receptor, a entrada do vírus no corpo humano se dá através desse receptor e essa enzima conversora de angiotensina. Então, ela entra no organismo. A partir desse receptor que ela começa a ter replicação viral. Então, a gente vai ver na evolução que as crianças talvez tenham uma morbidade menor, porque as crianças têm uma menor expressão desse receptor. Então, esse receptor é a entrada e, a partir daí, começa a replicação viral.
Então, numa primeira fase, ela faz uma infecções de células, aqui estão representadas as células dos pulmões, as células epiteliais tipo 1 e tipo 2, com os receptores, devido a isso o pulmão é o grande órgão-choque. Nós temos lesões intestinais também. A partir da segunda fase, que é a fase de uma liberação, e você tem uma fase inflamatória, aqui que nós estamos tentando, a literatura está tentando descobrir e agir nesse momento. Se nós não impedirmos a progressão da fase 2 da inflamação aguda para doença severa, a partir daqui a gente tem aquela chamada tempestades de citoquinas, as citoquinas mais imputadas nessa fisiopatologia são a 2, 4, 6 e 10, e se você tiver essa cascata de interleucinas, você vai ter as formas severas. Nessas formas severas, nós vamos ter lesão hepática, choque, insuficiência respiratória, coagulação intravascular disseminada. Então, as grandes pesquisas tentam agir que a gente impeça a progressão para a fase 3, e claro que a grande pesquisa hoje no mundo, além disso, é descobrir e tentar viabilizar uma vacina o mais rápido possível. Começando alguns artigos, eu vou mostrar para vocês. Esse é um artigo chinês. Esse autor pegou 28 de janeiro até 26 de fevereiro, um mês. No início, em Wuhan, que foi o início da pandemia, 1.391 crianças. Então, tudo que eu vou falar para vocês a partir de agora são casos pediátricos. Então, esse aqui é um dos primeiros trabalhos publicados, com 1.390 crianças positivas. O que chamou a atenção é que destas crianças, 12% houve a necessidade de internar. Mas a seguir a gente vai discutir os critérios de internações, então mostrando que não é tão benigno assim. Se eu tenho 12% de necessidade de internar, só interna aquela criança que tem o caso mais complicado, insuficiência respiratória, hipoxemia, precisa receber um oxigênio. A média de idade, 6 anos. A maioria dos trabalhos, quase a totalidade, traz um discreto predomínio dos meninos sobre as meninas. E sintomatologia. Os sintomas da Covid-19 em crianças são sintomas totalmente inespecíficos, iguais a qualquer sintoma que todos os nossos filhos e os filhos dos pacientes que estão nos assistindo, dos familiares que nos assistem, quem não teve com seu filho com tosse, febre, diarreia, vômitos. Eles podem ter sintomas como os adultos têm: diarreia, vômito, distensão abdominal, mialgia, prostração. Um sintoma muito prevalente em adulto, que eu não vi relato em criança, é a perda ou a diminuição de odor e paladar. Esse sintoma ainda eu não li descrito em pediatrias, mas os sintomas são inespecíficos, são iguais a qualquer outro quadro gripal. E o que chamou a atenção? 15% totalmente assintomáticos, eles tinham uma epidemiologia positiva a contato e foi feito os exames, 15% positivo. E qual foi o diagnóstico desses pacientes? 19% teve diagnóstico de gripe resfriado, vias aéreas superiores. 111 pacientes, 65%, o diagnóstico foi de broncopneumonia. E aqui não é erro, por coincidência, o mesmo número, 65% dos pacientes tinham alterações tomográficas, e essas alterações tomográficas estão se tornando muito características dessa infecção. E um dado que chamou a atenção esse autor é que 12 crianças que tinham semiologia normal, elas fizeram a tomografia por iniciativa do pediatra no serviço, e 12 crianças assintomáticas já apresentavam alterações à tomografia. E a gente sabe que a alteração à tomografia, esse paciente vai ter uma evolução, um quadro mais rápido. Desses 171 pacientes, 3 necessitaram internar com UTI, 3 comorbidades, invaginação intestinal, um paciente tinha síndrome hidral e um paciente tinha uma hidronefrose bilateral. E dos 171, somente um paciente foi a óbito. Esse paciente com invaginação intestinal, ele no pós-operatório ele fez uma necrose, fez sepse, então a gente não pode dizer que morreu de insuficiência respiratória, ele morreu de uma enterite necrosante secundário a uma complicação cirúrgica. Este, sem dúvida, é o trabalho de maior peso, é o principal trabalho pediátrico sobre a Covid-19 em crianças. Então, um trabalho, claro, feito na China, Dr. Dong, tem a maior população publicada até hoje em pediatria do Dr. Dong. Esse trabalho ele é de abril de 2020, mas o que ele fez? Ele pegou um trabalho de 20 dias, então vejam a prevalência. Então, de 16 de janeiro a 8 de fevereiro, ele selecionou 2.315 crianças, a faixa etária muito semelhante, predomínio de meninos,
e ele separou em casos confirmados. O que são casos confirmados? Ele teve o exame de PCR positivo ou sequenciamento do genoma positivo. Em 1047, eles se caracterizaram por casos suspeitos. No final do estudo, ele ainda não tinha a confirmação, mas com certeza muitos desses casos houve a confirmação. E o que ele considerou caso suspeito? Aquele caso que tinha uma epidemiologia, um contato domiciliar com caso sabidamente positivo. Então, se tinha um contato e mais 2 dos 3 seguintes critérios: clínica de uma gripe, febre, mialgia, tosse, dor de garganta. O laboratório, uma proteína C reativa ou VHS elevados, e um dado que chama atenção mais em crianças graves, linfopenia. A linfopenia é um número de linfócitos, é uma célula que nós temos no sangue que geralmente está abaixo de 1000 nesses casos, que é um critério de gravidade, ou se ele tivesse um laboratório normal, tivesse clínica com alterações ao raio-x ou à tomografia, ele considerou como caso suspeito. Como é que ele fez a classificação? E essa classificação praticamente nós usamos até hoje em todos os locais do mundo. Assintomáticos, aquelas crianças que não têm nenhum sintoma ou têm PCR ou sequenciamento positivo ao vírus. E eles têm o contato. O leve é a grande totalidade, a criança que tem sintomas gripais, mas não tem nenhum sintoma de gravidade. É aquela criança que tem gripe, resfriado, vai a um consultório médico, vai a um pronto atendimento e nós tratamos com orientações em casa de antitérmico, bastante líquido, higiene e lavagem nasal. O caso moderado é aquele paciente que tem semiologia de broncopneumonia ou uma semiologia de infecções de vias aéreas inferiores. Então, nós vamos escutar um estertor fino nessa criança, nós vamos escutar sibilos, mas eles saturam adequadamente em ar ambiente, eles têm uma saturação acima de 93 em ar ambiente e eles não apresentam nenhum sinal de gravidade e de desconforto respiratório. Então, é uma criança que tem uma ausculta pulmonar, mas não tem tiragem alta, não tem tiragem intercostal, não tem gemência, não tem taquipneia, está lúcida, orientada e quando há febril, essa criança está bem. Essa criança é tratada em domicílio com orientações e sempre deve ser orientada aos sinais de gravidade. E o grande problema nosso são os casos severos e críticos. Os casos severos são aquelas crianças com broncopneumonia, asma ou bronquiolite, que têm aqueles sinais de gravidade, taquipneia, tiragem, gemência, e ele satura menos que 92 em ar ambiente. Então, esse é um critério de gravidade obrigatória a internação. Esses pacientes internam em enfermarias com controle de monitorização contínua, monitor paramétrico, oxigênio, pressão arterial. E o caso crítico, aquele que sempre tem que estar em UTI. O caso crítico é aquele que está com uma gravidade muito grande, com risco de morte muito grande. São os pacientes que têm síndrome de angústia respiratória, insuficiência renal aguda, coagulação intravascular, insuficiência cardíaca, encefalopatia. Então, o grande problema desses pacientes, se eles se enquadrarem no quadro moderado, é tranquilo, mas o quadro severo e crítico, nós vamos nos preocuparmos bastante. Período de incubação desses pacientes que a gente viu, grande maioria, 3 dias, a grande maioria teve o período de incubação. Isso aqui está estratificado em total confirmado, a curva é semelhante a todos, e praticamente todos os casos, 7 a 8 dias. Mas existem relatos de período de incubação bem prolongados. Por isso que o isolamento hoje a gente faz a partir de um caso confirmado ou suspeito de 14 dias. A epidemiologia. Então, o que chamou atenção? Então, aqui se pegou os casos confirmados contra os casos suspeitos, tá bom? O que chamou atenção aqui? Então, se nós pegarmos aqui, ó, o que chama atenção, eu vou pegar os casos moderados, os casos leves e assintomáticos. Então, de todos os casos, o moderado eu vou tratar em casa, o leve não precisa de tratamento, assintomático muito menos. 94% de todos esses casos analisados pelo Dr. Dong eram pacientes que foram tratados em domicílio, sem a necessidade de internar. Então, esse é um dado muito importante que chama atenção. Eu tenho que apagar aqui, vai ser difícil eu gravar isso. Mas um dado que começou a chamar atenção já no trabalho do Dr. Dong é esse dado aqui. Aqui ele estratificou por idade, crianças abaixo de 1 ano, a 5, 6, 10, até acima de 15 anos. E as gravidades. Quando nós analisamos só o caso grave, eu vou me deter no caso grave, a gente vê que de 112 casos graves, severos, desculpe, ou graves, 68%, praticamente 65% eram em crianças abaixo de 5 anos. Mostrando que as crianças abaixo de 5 anos são a grande população de risco. E pior,
nós tivemos 13 casos críticos. Casos críticos foram de todos esses casos, 13 casos necessitaram de terapia intensiva por quadros extremamente graves, necessidade de ventilação mecânica, suporte inotrópico e muitas vezes diálise. Dos 13 casos de gravidade, de crítica, 7 eram abaixo de 1 ano. Então, vocês lembram aqueles óbitos que eu comentei aqui no Brasil? 28% abaixo de 1 ano. Então, dos casos que foram à terapia intensiva, 7, praticamente 63, 64% dos pacientes tinham abaixo de 1 ano, já mostrando nesse trabalho que a criança abaixo de 1 ano é o grande medo de caso crítico, é o grande medo de mortalidade. Por que as crianças têm uma menor morbidade? Existem várias razões que tentam explicar. As crianças, como fazem muitas IVAs, vivem em ambientes comunitários, vivem em creche, escolas, eles têm muito anticorpos virais de infecções anteriores. Esses anticorpos virais vão dar uma certa resistência a ela em infecções um pouquinho não tão graves. A criança tem uma menor expressão dessa enzima conversora de angiotensina 2, que eu lembro para vocês, é aquela enzima onde é o receptor. Como ela tem uma menor expressão, o vírus tem menos locais e tem uma menor expressão para impedir isso, e se ela tem uma menor expressão, menos receptores, vai ter uma menor replicação viral. O sistema imunológico da criança está em formação, nós estamos com uma infecção que a gente não conhece, o sistema imunológico muitas vezes surpreende muito, talvez isso seja um motivo dessa criança ter uma resposta melhor do que o adulto. O pulmão dela está em desenvolvimento, então aquelas células tipo 1 e tipo 2 alveolares, eles conseguem uma regeneração. E as crianças têm um pouquinho maior de cuidados, de higiene, não saem tanto, sem ser as escolas e berçários. Então, essas são as razões que tentam explicar essa menor morbimortalidade em crianças. Mas esse artigo trouxe um dado que chama atenção, é criança abaixo de 1 ano. Quais são as limitações desse estudo? Sem dúvida, é um estudo retrospectivo, então eu analisei casos que já ocorreram. Não são descritas nenhuma das características clínicas desses pacientes, esforço respiratório, gasometrias também não, e houve uma maior gravidade dos casos suspeitos, e muitos desses casos suspeitos na evolução devem terem sido confirmados ou não. Nós não temos dados de história, exposição, período de incubação, estratificado por gravidade, e havia muitas crianças internadas ao final do estudo. Mas esse trabalho já mostra o quê? Uma maior morbimortalidade em crianças abaixo de 1 ano, esse é um dado importante, e ele mostra também alguns casos de lesão pulmonar, a tomografia sem semiologia, esse é um dado muito importante, e os sintomas inespecíficos, e que a grande maioria das vezes, o quadro ali que deu 94% são quadros benignos. Mas se 94% é benigno, 6% é um quadro mais grave e severo. E 6%, dependendo da população que a gente trabalha, é um número muito elevado. Este é o primeiro trabalho americano de crianças com Covid. Esse trabalho também é recente, esse trabalho foi publicado em abril, todos os trabalhos são a partir do dia 20 de abril, 10 de abril. Então, esse autor fez a primeira publicação. O que ele fez? Ele pegou todas as crianças internadas na América do Norte entre 12 de fevereiro e 2 de abril. Então, essa foi a linha de corte. Nesse período, 149 mil casos houve na população americana, e destes 150 mil casos, 2.572 crianças, demonstrando uma incidência, que é mais ou menos uma incidência mundial, quando eu mostrei naqueles boletins, a incidência, número de casos nesse corte de tempo, varia de 1 a 2%. Esse trabalho teve uma incidência de 1,7%. E lembrando também, apesar do número, a nossa incidência aqui no Paraná foi 3,4 em crianças. Esse trabalho mostrou uma idade um pouco mais velha, os trabalhos chineses 6 anos, os trabalhos americanos 11. A necessidade de internar dessas 2.572 crianças, 147, que dá 5,7%, houve a necessidade de internação por necessidade de oxigênio, por insuficiência renal ou pela gravidade. A internação em criança comparada aos adultos desse grupo foi metade, adultos internaram em 10%, 80% das crianças que necessitaram internar havia a presença de comorbidades, problemas pulmonares, asma, diabetes, hipertensão, doença falciforme, crianças em quimioterapia por neoplasias. E o outro dado que chamou a atenção, que dessas 147 crianças que internaram, 10%
os casos se tornaram severos e críticos e houve a necessidade de terapia intensiva. Então, o que a gente está pegando? Que a prevalência, número de casos, em torno de 1 a 2% das crianças no mundo vai ter o coronavírus. 94%, 95% vão ser quadros sem gravidade. A necessidade de internar, pegando o artigo chinês 12%, o artigo americano 6%. Então, a necessidade de internar uma criança vai ser de 5% a 10%. Mais ou menos essa vai ser. Mais 10% mais ou menos das crianças que necessitarem internar vão precisar de leitos de terapia intensiva. A gente sabe que o número de leitos de terapia intensiva pediátricos é muito menor do que adultos. Vários locais, por esse conceito que criança não tem problema, estão usando leitos de terapia intensiva pediátrica. As terapias intensivas pediátricas estão deixando de atender crianças, estão atendendo adultos pela necessidade, dado esse que eu acho atualmente totalmente justificável, mas trabalhem com esse número. 2% vai ter, 5% interna e 10% precisa de UTI. O que chamou a atenção nesse trabalho? Então, vejam só, ele pegou 291 crianças abaixo de 18 anos e comparou a 11 mil adultos. Os sintomas: associação, febre, tosse, falta de ar. 70% das crianças, 93%. Essa tríade. Um dado que chama a atenção: metade das crianças não tem febre. Então, vocês vejam aqui, ó, 56% febre, 54% tosse, falta de ar 13%, mialgia 23%, obstrução nasal, dor de garganta, cefaleia. E um dado bem importante, que esse é o único trabalho que os sintomas gastrointestinais foram um pouquinho mais importantes desculpe, eu travei ali no meio. Vejam aqui, ó, náusea e vômito, 16% em adultos, 11% em criança, e dor abdominal e diarreia. 1/3 dos adultos com Covid tinham diarreia, contra 13%. Então, a gente não pode esquecer de sintomas gastrointestinais também como uma apresentação clínica. Essa aqui é um gráfico que eu tenho, assim, a necessidade desse gráfico é bem importante e a interpretação dele é bem importante. Em preto, nós vamos analisar, aqui está estratificado por idade, menos de 1 ano, 4, 9, 10 e 14. Em preto são as crianças que não necessitaram internar. Em azul, as que internaram, mas não em terapia intensiva. E em azul mais clarinho, terapia intensiva. A gente pegando só o grupo abaixo de 1 ano, aqui nós temos 95 crianças que tinham menos de 1 ano. Houve a necessidade de internar dessas crianças de 59. Então, 65% das crianças abaixo de 1 ano que havia necessidade de internar, que teve o Covid-19, essas crianças necessitaram internar. Então, foi a maior taxa de hospitalização, foram nas crianças abaixo de 1 ano. Das 15 crianças que necessitaram de terapia intensiva, se eu somar esse pedaço da curva aqui, 15, 1/3, 1/3 das crianças precisaram internar em terapia intensiva, tinham menos de 1 ano. Então, quando uma criança abaixo de 1 ano interna, ela tem uma chance de ir para a terapia intensiva em torno de 10% até 20%. Então, o grupo de maior risco que demonstrou foram as crianças abaixo de 1 ano, ratificando o que tinha sido achado no trabalho anterior. Quais são as condições de risco? Só para exemplificar a vocês, são as mesmas desnutrições, as mesmas causas que a gente vê. Não podemos esquecer que a principal desnutrição hoje é a obesidade. 30% das crianças no Brasil têm sobrepeso, 5% a 8% obesidade. Então, essas são as condições que podem fazer uma criança ter uma pior evolução. Diagnóstico diferencial. Hoje, qualquer criança que tenha síndrome de insuficiência respiratória aguda, com ou sem febre, ou interne com quadro de uma infecção mais grave, a hipótese tem que ser aventada, tem que ser o Covid-19, junto com as outras hipóteses. Então, asma, bronquiolite são doenças desencadeadas por vírus, então qualquer insuficiência respiratória, hoje está se pensando no Covid-19, hoje está se pensando no Covid-19, mas não podemos esquecer que existem os outros vírus, principalmente nós estamos começando o inverno e influenza. Da revisão de literatura, marcadores de má evolução. Quais são os dados que marcam que talvez essa criança tenha uma evolução para caso grave e crítico? Menores de 1 ano, sem dúvida nenhuma, hoje é o principal fator de pior prognóstico. Os pacientes que têm linfopenia abaixo de 1000,
que tem linfopenia abaixo de 1000. LDH e CPK, enzimas musculares e cardíacas elevadas. Acidose metabólica grave e refratária. As crianças com alteração ao raio-x. Hiperlactatemia. Dedímero elevado. Eu vou comentar um pouquinho do dedímero. Hoje o dedímero ele é um marcador de má evolução. O dedímero ele pode significar resposta inflamatória, fenômenos de tromboembólicos, e hoje o dedímero é um dado de pior prognóstico nos pacientes, tanto adultos quanto crianças. Complicações extrapulmonares. Então, se o paciente tiver lesão renal aguda, tiver lesão miocárdica, e pacientes que têm alteração neurológica, AVC, isquemia e insuficiência, crise convulsiva. Imagem radiológica, eu trouxe para vocês para exemplificar. Isso aqui são imagens de adultos. Então, isso aqui é uma imagem do dia 29, 30 e 31. A gente vê um paciente adulto já na chegada dele com condensações. As condensações são as mais típicas ou atípicas, geralmente são nodulares, são posterobasais, mas qualquer alteração radiológica, 24 horas depois, praticamente pega todo o pulmão, e 24 horas depois dessa segunda raio-x, o paciente faz uma SARA, que é angústia respiratória, necessidade de intubação e uma evolução também muito ruim. Esse é um outro trabalho que busca fazer uma correlação com tomografia. O paciente chegou praticamente com o pulmão normal, 24 horas depois ele começa a apresentar condensações nodulares bilaterais, e 2 horas após esse raio-x, ele tem já a tomografia mostrando uma lesão importante, e aqui praticamente esse aspecto de vidro fosco, que é característico, espessamento peribrônquico e vidro fosco, que praticamente é desobstrução de parênquima pulmonar, e os 2 pacientes foram a óbito. Esse é um trabalho que mostra a anatomia patológica. Então, esse é um trabalho feito, demonstra o exemplo de um paciente. Aqui a macroscopia do pulmão, um pulmão com hemorragias subpleurais. O derrame pleural não é muito comum, mas a hemorragia é bem comum. Um paciente com um pulmão encharcado, pesado, denso, edematoso. E o que se vê são as membranas hialinas. Então, o que se vê é a mesma membrana hialina que a gente vê no recém-nascido. O paciente com SARA, existe inativação do seu surfactante e ele entra em síndrome de angústia respiratória. Aqui essas espículas tentam mostrar o infiltrado linfocitário que existe no pulmão. Aqui a gente vê infiltrado linfocitário no rim e necrose tubular aguda desse rim. E o fígado, o achado mais comum no fígado desses pacientes, devido à congestão, muitos pacientes fazem insuficiência cardíaca, eles fazem uma esteatose hepática macrovesicular. O tratamento. Então, a grande discussão, passada essa primeira fase, é como é que eu devo tratar um paciente com Covid-19, sabendo que o órgão-choque desses pacientes é o pulmão. Esse paciente interna, na grande maioria das vezes, por insuficiência respiratória aguda grave. O caso assintomático, criança, assintomático, vai para casa e não faz nada, ela nem vem ao hospital. Geralmente, assintomático, você tem um caso na família e você vai orientar quais são os cuidados que tem que tomar em casa e os sintomas de alarme. O tratamento domiciliar no caso leve. No caso leve, o paciente tem uma tosse e uma coriza, igual a maioria das crianças já fizeram, vai para casa com antitérmico. Independente da dúvida, a literatura é controversa da pior prognóstico do uso de anti-inflamatório não hormonal. Independente do Covid-19, o anti-inflamatório não hormonal, o ibuprofeno, o cetoprofeno, nunca deve ser a indicação de escolha para quadros febris agudos em crianças. O efeito colateral muito grave, lesão renal muito grave. Hoje, cada 20 crianças em transplante renal, fila 1 foi o ibuprofeno. E se a gente tem uma medicação tão efetiva e mais segura que são a dipirona, novalgina ou paracetamol, tilenol, não deve se usar anti-inflamatório não hormonal, independente da causa da sua inflamação, febre. O tratamento é moderado, aquele paciente que tem pneumonia, tem uma crise de asma, mas ele está bem, ele não tem sinais de gravidade, ele vai para casa com orientações, se for a sua asma, ele vai usar as suas bombinhas, o seu corticoide, e está se prescrevendo oseltamivir pelo início da nossa, principalmente aqui na região sul do inverno. Também alguns pacientes leves com quadro febril agudo, depende da região que mora, o oseltamivir vai ser indicado. Os casos severos, internações, ou terapia intensiva, ou uma enfermaria,
E o caso crítico sempre vai ser internado em terapia intensiva. Lembrando que o caso crítico é aquele paciente que está em risco iminente de morte, e o caso severo é aquele paciente que tem insuficiência respiratória e que muitas vezes, com uma oferta de oxigênio, ele consegue saturar adequadamente e não precisa de terapia intensiva. Eu coloquei para vocês aqui os pontos básicos do tratamento. O único tratamento, o que se visa, o grande objetivo, quando uma criança interna, no caso grave ou no caso crítico, é reverter a hipóxia, e a gente vai ter que pagar o preço que o paciente pedir. Se nós conseguirmos reverter a hipóxia com cânula de oxigênio, catéter de oxigênio vai ser feito, ou se ele precisar de suporte ventilatório. Inicialmente, o suporte respiratório deve ser invasivo, ventilação mecânica, mas se você tiver num local que você tem um circuito que você pode usar a ventilação não invasiva, a ventilação não invasiva emite aerossóis e pode contaminar toda a equipe médica. Mas se você tiver um circuito fechado e tiver o isolamento, pode-se tentar a ventilação não invasiva. Sabendo o seguinte dado, todo paciente que se tentar ventilação não invasiva por segurança, depois de 2 horas ele tem que estar melhor. Após 2 horas, se não houver uma melhora clínica, o melhor dos seus scores de gravidade de insuficiência respiratória, ele deve ser entubado. A norma hidratação, um aporte calórico, correção de alterações hidroeletrolíticas e ácido básicas. Antibiótico de rotina não deve ser feito. O antibiótico deve ser feito se houver evidência de infecção bacteriana secundária. Qual é essa evidência? O paciente que tem uma semiologia localizada, o paciente que tem toxemia, o paciente que tem febres elevadas refratárias a antitérmicos, e não deve se usar hemograma como critério de antibiótico, e sim a clínica. Se for usado antibiótico, cada serviço tem o seu protocolo, mas o mais aceito é a ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira geração, com oxacilina. Todos os casos graves devem receber o oseltamivir. O oseltamivir aumenta a quantidade de anticorpo e ele pode prevenir, diminuir a replicação viral, carga viral e diminuir complicações pulmonares. Vai se tratar as complicações desses pacientes. Se ele entrar em insuficiência renal, vai fazer diálise, insuficiência cardíaca vai se dar inotrópico. O inotrópico de escolha sempre deve ser milrinona ou dobutamina. Corticoides e broncodilatadores. Não deve se usar corticoide de rotina a esses pacientes, porque o corticoide diminui o clearance do agente etiológico no pulmão. Então, se usar corticoide, o vírus ou a bactéria vai ficar mais tempo no pulmão, a chance de pneumonia nosocomial é muito grande. E ele também diminui um pouquinho a quimiotaxia e o poder fagocítico dos neutrófilos, e broncodilatadores só se tiver asma. Então, corticoide e asma é se o paciente tiver asma ou se ele estiver em crise de asma. E todo paciente que internar, seja numa enfermaria por quadro grave ou numa UTI, é obrigatório a realização de tomografia para ver se ele tem aquele padrão típico e se antecipar a fadiga ou falência respiratória. Vários centros, vários locais têm os protocolos, tá? Como eu digo para vocês, essa aula vai ser disponibilizada a todos, aqui ficou pequeno, o nosso serviço tem um protocolo estabelecido do tratamento, estratificando o tratamento domiciliar ao caso moderado, o tratamento por quadro de insuficiência respiratória e o tratamento do grave. Então, o que está nessa área em rosa é o que eu comentei para vocês anteriormente daqueles pontos, tá bom? Aqui as doses de remédio, não guardem dose a gente consulta, a gente não guarda. Esse aqui é um protocolo bem interessante, é um dos artigos de revisão também muito bons. Eu, ao final da aula, vou apresentar a vocês os 4 grandes artigos que nos dão o norte nessa primeira conduta. Esse aqui é um trabalho feito em São Paulo pela doutora Ana Paula de Carvalho, ela é da equipe do Dr. Werther de Carvalho, que é uma referência mundial na terapia intensiva pediátrica, foi feito na USP São Paulo e na USP Ribeirão Preto. E o que ele põe aqui é a mesma coisa. Então, você vai ver se o paciente tem síndrome de desconforto respiratório, tá? Então, se ele tiver síndrome de desconforto respiratório, as condutas que são feitas. Quando que um paciente vai à UTI? Quando ele não tem uma melhora do seu quadro, quando ele tem hipotensão, quando ele tem alteração de consciência, quando ele tem ligúria. Então, vai à terapia intensiva aqueles pacientes que têm risco iminente de morte. E aqueles pacientes que não tenham tantas complicações, esses pacientes eles podem ficar numa enfermaria com monitorização. Indicações de UTI, então, quais são? Insuficiência respiratória aguda grave, sempre levar o paciente à terapia intensiva e sempre intubá-lo e submetê-lo à ventilação invasiva ou não invasiva antes que ele se torne a insuficiência respiratória refratária. Então, existem dados objetivos para quanto mais cedo a gente intubar e ventilar um paciente, menor vai ser o preço, menor os parâmetros, menor o tempo de internação e a menor a morbimortalidade. Sepse e disfunção de múltiplos órgãos, claro, são indicações de terapia intensiva. Então,
Dr. Verte, em São Paulo, intubação precoce. Intubação quando o paciente não está em fadiga, se usa grosseiramente quando o pH está abaixo de 7,25, quando ele tem uma pressão parcial de gás carbônico acima de 45, e quando todo paciente que precise de uma fração de oxigênio acima de 50% para manter uma saturação normal, esse paciente deve ser intubado porque ele tem um shunt alveolo-capilar, uma alteração de membrana alveolo-capilar importante. A técnica, como o paciente vai ter parâmetros respiratórios altos, se faz o que se chama de ventilação mecânica protetora, não é o motivo da nossa apresentação, existem protocolos, se usa um volume corrente pequeno, trabalha-se com uma pressão expiratória e uma pressão de CPAP pequena. Se o paciente não tiver hipertensão pulmonar, ele pode se tentar a hipercapnia permissiva, se despreza a pressão parcial de gás carbônico e se trabalha com pH acima de 7,20. E o tratamento final é membrana, circulação extracorpórea. Todo paciente que tiver mais do que 2 horas, uma relação PaO2 e FO2 abaixo de 80 milímetros de mercúrio, esse paciente com todo o suporte ventilatório é o indicativo de ECMO. Então, pressão parcial, divide-se o PO2 pelo FO2, se der abaixo de 80 por 2 horas, é indicação de ECMO. Eu esqueço sempre, vamos lá, desculpe. Sildenafil e óxido nítrico, aquele paciente que tiver uma hipertensão pulmonar importante pode ser tentado. Corticoides e broncodilatadores, já falei. Inotrópicos, se ele fizer sepse também. Antibióticos também. E eu acho que a grande discussão em literatura hoje está o uso de heparina. Vários trabalhos estão mostrando que, além da broncopneumonia, os fenômenos tromboembólicos, trombose, acidente vascular, microtrombos em vasculatura pulmonar, tromboembolismo pulmonar, pacientes que fazem trombose venosa profunda com a perda de membros, com a perda de dedos, a discussão do uso de heparina nos pacientes graves. Essa talvez seja uma terapia que cada vez mais vai se incluir nesses casos críticos. Aqui nós temos estudos e pesquisas, tudo que está sendo feito atualmente no uso na tentativa de abortar esses trágicos resultados que nós estamos tendo. Cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, que é um remédio que se usa para tratamento de escabiose, sarna, corticoides. Alguns trabalhos mostram, mas nenhum respaldo científico, que os países que usam BCG têm uma morbimortalidade menor. Anita, alfa-interferon, anticoagulantes, anticorpos monoclonais, imunoglobulina. Então, tudo isso aqui está em pesquisa. Não existe nenhum trabalho científico com uma metodologia adequada que demonstre a efetividade desses tratamentos. Mas a grande pesquisa e os resultados mais promissores estão aqui. Cloroquina. Então, cloroquina foi a coqueluche, ainda é. Se vocês notarem, no começo do mês de abril se falava muito em cloroquina. Nosso presidente quer que se dê cloroquina. E quando a indicação de cloroquina tem que ser científica e não achismo de médicos e não achismos de autoridades políticas. O CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, no dia 26 de abril, ontem, havia 122 projetos de pesquisa de Covid-19. Desses 122 projetos, havia 24 ensaios clínicos, 12 com cloroquina e hidroxicloroquina. Um trabalho grande foi feito em Manaus, um estudo foi suspenso por doses altas, foi publicado agora recentemente no JAMA, com um resultado um pouco mais promissor, mas aquilo que eu disse, os resultados hoje vão demorar pelo menos 2 meses para a gente ter uma análise metodológica. Nós temos uma residente nossa, uma médica que nós gostamos muito, a doutora Tiane, que trabalha em Manaus, que talvez esteja assistindo, e com resultados lá em Manaus, um trabalho que está sendo muito feito. Então, só no Brasil nós temos 12 estudos. Como eu disse, o CONEP vai poder lançar resultados daqui a 1 mês e meio, 2 meses, que a gente vai poder analisar. Por quê? Porque os estudos, para terem uma fidelidade e a gente aplicar na nossa prática, tem que ser controlados, randomizados, com um número significativo de pacientes. E a gente está vendo estudo aí com 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, com 100 pacientes, com 10. E não podemos esquecer que nós temos 3 milhões de pacientes no mundo. Isso, teste positivo. A gente sabe que é muito maior o número. E a gente sabe que pesquisas em pandemia têm resultados e aplicações imprevisíveis, porque a gente está desesperado para tentar achar uma solução para diminuir esses trágicos números que a gente está visualizando no dia a dia, e muitas vezes a racionalidade e a ciência são atropelados por achismos.
Então, nenhum uso de cloroquina hoje foi baseado em ciência, foi baseado em achismos. Não existe uma relação causa e efeito. Teve também um famoso médico em São Paulo que contraiu a Covid e ele relatou que usou a cloroquina, mas eu acho que ele deu uma opinião de paciente. E não critico de maneira nenhuma, mas a opinião desse grande médico em São Paulo, que ele foi internado, teve uma boa evolução, que ele tomou a cloroquina, que ele recebeu, mas a gente não pode provar. Todo paciente que tomar cloroquina, azitromicina, ivermectina e tiver uma boa evolução, a gente vai achar que foi o remédio. Mas se ele não tiver uma boa evolução, foi a doença que evoluiu, não foi culpa de ter dado o remédio. Então, nós temos que ter uma metodologia rigorosa e complexa. Todas as pesquisas de baixo grau e todas as prescrições são fora de bula. Não tem problema nenhum, nós médicos com competência e com aprendizado e com a experiência, a gente prescrever. Todas as pesquisas, apesar de autorizadas, são prescrições fora de bula, que são totalmente autorizáveis nesse momento que a gente está desesperado em busca de diminuir essa tragédia. Entrando um pouquinho nos fenômenos tromboembólicos, o que a gente vê? 1/4 dos casos graves da Covid-19 tem algum evento trombótico, isquemia de membros, lesões de pele evidenciando trombose, acidente vascular. E a mortalidade nos casos que tem eventos tromboembólicos é 40%. Todo paciente que morre da Covid-19 tem coagulação intravascular. Então, esse aumento da enzima conversora de angiotensina, ela tem uma ação de hipercoagulabilidade. E o marcador para dizer se um paciente está tendo fenômeno tromboembótico é o dedímero. Então, os trabalhos mostram que quando a gente vira um paciente com dedímero acima de 1 ou 1,5 miligramo por ml, esse é um evento de reação inflamatória importante, esse é um evento de trombose, esse é um evento de trombose de membros, de tromboembolismo pulmonar, pode ter uma área de infarto. Então, todo paciente que tiver numa terapia intensiva, onde é monitorado esse dedímero muitas vezes 2 vezes ao dia, e esse dedímero tiver uma curva ascendente e ultrapassar 1,5 ou alguns trabalhos 1, é iniciado a anticoagulação desses pacientes. Esse estado de hipercoagulabilidade também, renina-angiotensina, o outro marcador, linfopenia nesses pacientes, aumento de adesão plaquetária devido a essa hipercoagulabilidade, então, lesão de endotélio. Então, o paciente com Covid-19 grave, ele tem um estado de hipercoagulação. Então, é muito comum, e se a gente não se anteceder a essa coagulação, a gente pode pagar um preço muito caro. Então, a linfopenia e principalmente uma curva ascendente de dedímero é o marcador de evento trombótico que a maioria dos serviços do mundo hoje estão fazendo anticoagulante nesses pacientes. E como complicação, esses pacientes com esse tromboembolismo, ele pode ter fibrose e hipertensão pulmonar para o resto de sua vida. A partir do influenza que teve na China, hoje todo paciente na China, a partir da pandemia de 2002, que foi o SARS-CoV-1 ou SARS-CoV, que onde o fenômeno tromboembólico foi frequente, todo paciente que interna com quadro viral agudo adulto, eles anticoagulam na terapia intensiva. E hoje eles continuam anticoagulando. A Sociedade Americana de Hematologia já preconizou desde o início dessa pandemia que todos os pacientes que estejam internados, não só terapia intensiva, aquele caso grave que está com oxigênio, aquele caso grave que está com um pouquinho de lesão renal, ou aquele caso crítico que está em falência ou disfunção de múltiplos órgãos, eles são anticoagulados. Os resultados dos trabalhos ainda não são ainda com um P significativo, com um N significativo, mas é rotina baseado nessa orientação da Sociedade Americana de Hematologia, os pacientes usarem anticoagulação. Todo paciente que tem um quadro grave ou moderado, ele está sendo anticoagulado para prevenir que ele tenha fenômenos trombóticos e diminua a sua morbimortalidade. Entrando em critérios de alta, quando que se dá alta a um paciente com Covid-19? O paciente sai da terapia intensiva ou sai do oxigênio, o paciente com 3 dias respirando bem em ar ambiente, aquele paciente que está alimentando por via oral sem problemas, e aquele paciente que tem 2 testes negativos. Então, o paciente tem alta da UTI, está na enfermaria, ele faz 2 testes, ele faz o teste a cada 24 horas. Se ele der positivo 2 dias seguidos, ele é considerado como não contaminante mais e é orientado a ir ao seu domicílio
com os cuidados normais. Esse dado chamou a atenção que muitos pacientes, eles estavam aquela discussão se ele cria imunidade ou não. E muitos pacientes que eram dado alta, principalmente na China, alguns familiares, depois desses pacientes com 14 dias no hospital, havia o relato de casos positivos nos seus familiares. E se tentou descobrir qual que era a causa, se fazia PCR de secreções de vias aéreas superiores e dava negativa. Mas o problema está nas fezes. Então, vários trabalhos, esse é o trabalho de maior peso, mostrou o seguinte, esse autor pegou 73 pacientes, adultos e crianças, onde ele identificou a PCR nas fezes. Então, existe a contaminação fecal-oral, você positivou nas fezes. Então, você tem o receptor de renina, de enzima conversora de angiotensina nas fezes, por isso que eles têm tantos sintomas gastrointestinais. Então, a entrada do coronavírus se deu pelo aparelho gastrointestinal, esôfago é pouco comum, mais intestino e estômago, a diarreia que é bem frequente, e esse vírus pode ficar presente nas fezes até 30 dias. Isso quer dizer o seguinte, se eu der alta ao meu paciente, tem que se tomar extremo cuidado com a transmissão fecal-oral. E a partir desse trabalho, vários trabalhos chineses e europeus preconizam que, além da PCR de secreções respiratórias negativas, tem que se ter a PCR de fezes negativas. Então, se faz a PCR das fezes de secreções respiratórias e é mais seguro mandar esse paciente e talvez amenizar um pouquinho as medidas de isolamento, se esse paciente tiver as 4 PCRs, 2 de respiratório e 2 de intestinal negativas. Eu já estou acabando. Esse é um trabalho que, para mim, foi o trabalho que mais impactou. É um trabalho feito na América do Norte que ele fez projeções, dependendo das nossas atitudes hoje, qual vai ser a incidência e a morbimortalidade da Covid-19 em crianças. O que ele fez? Ele só foi analisar os casos severos e projeções futuras através de proporção cumulativa de crianças infectadas, baseado em 2 números. Então, o que esse autor fez? No dia 18 de março, só havia na América do Norte uma criança infectada pelo Covid-19. Naquele mesmo dia, havia 2.381 pessoas infectadas na América do Norte. 18 dias após, havia 74 crianças em terapia intensiva. Fazendo a correlação, se para cada caso em terapia intensiva, isso aqui foi uma projeção, havia 2.381, com 74 havia nos Estados Unidos, desculpem a dislexia motora, está ficando horrível essas minhas reforços, havia 176 mil pessoas infectadas. Então, o que vai acontecer? A gente sabe que criança, nossa incidência é 1 a 2%. Então, o que vai acontecer se a gente não tomar cuidado? Eu vou aumentar o número de casos de crianças, hospitalização, 5 a 10%. Caso crítico, 10% destas que internam vão para a UTI. Então, eu vou começar a povoar e lotar terapias intensivas pediátricas com crianças se nós não tomarmos certos cuidados. Esse aqui é o primeiro dia, então, nós mostramos aqui um caso de terapia intensiva e aqui os 74 casos, dia 6 de abril. Mostrando um aumento, isso aqui é a projeção, de 176 mil, e aqui o número de casos em todas as faixas etárias. Aqui nós estamos em crianças, tá bom? Então eu vou pegar, se eu não tomar muito cuidado, deveria ter nos Estados Unidos, claro que há subnotificação, 176 mil crianças devido a 74 crianças estarem internadas na terapia intensiva. Então, isso aqui é uma curva demonstrando pela faixa etária o número de casos. Então, no dia 6, isso aqui não é projeção, são casos reais. A projeção é o slide anterior, demonstrando 176 mil. E com 74 pacientes, a projeção que talvez tivesse quase 200 mil crianças infectadas. No mundo, nós temos hoje 2,5 bilhões de crianças, pessoas abaixo de 18 anos. A população americana, que hoje tem quase 320 milhões de habitantes, 74 milhões, um quarto da população americana tem menos que 18 anos,
O Brasil, 30% da sua população tem menos que 18 anos. Então, o Brasil tem 62 milhões de crianças. Se nós estamos com essa expectativa de 2%, é o que está dando o Brasil, é 2% de crianças contaminadas, isso subestimado, isso quer dizer que no Brasil nós vamos ter 1,2 milhão de crianças com Covid-19, com essa estimativa de 2%. Se a internação é 5%, nós vamos internar no Brasil 60 mil crianças. Dessas 60 mil, pelos estudos anteriores chineses e americanos, 10% dessas internadas podem evoluir para caso grave. E eu vou ter 6 mil crianças com necessidade de terapia intensiva. E isso a gente sabe que a terapia intensiva fica de 2 a 3 semanas em terapia intensiva. Então, a tragédia, o caos que nós estamos vendo em adultos, se nós não tomarmos cuidado, esse caos também pode ser presente na população pediátrica. Então, cada aumento de 1% de crianças infectadas significam 74 mil crianças a mais infectadas na América do Norte e 62 mil a mais no Brasil. Lembrando que 5% interno e destas que internam, 10% UTI. Nós não vamos ter leito pediátrico suficiente, ainda mais que muitos dos nossos leitos estão sendo ocupados por adultos. E essa aqui é uma tabela de projeção. O que ele põe? 1%. Isso aqui na América do Norte. Então, vamos imaginar o seguinte, nós temos aqui 1%. 1% da população americana significa 740 mil crianças infectadas. Dessas 740 mil, 2 mil crianças vão ser críticas, vão precisar de leitos de terapia intensiva, sendo que 1.764 severo e aqui crítico, mas 2 mil vagas potencial em UTI. Agora, vamos imaginar o caos, 50% das crianças contaminadas. 36 milhões de crianças contaminadas nos Estados Unidos, no Brasil 30 mil, e 99 mil crianças críticas que vão precisar de leito de UTI. Ninguém vai ter, nenhum país do mundo vai ter essa condição. Então, nós temos que brigar por isso aqui. Nós temos que manter o número de casos de 0,5% a 1%. Cada aumento, nós vamos ter uma repercussão em crianças com necessidade de terapia intensiva. A gente não vai ter leito, não vai ter equipe médica para todo mundo. Quais são os agravantes do americano? O isolamento e internação dessas crianças talvez passe mais 10 dias devido à necessidade de isolamento devido às fezes. 70% das crianças americanas moram com os pais. 10% dos lares americanos têm avós. 1/3 das crianças americanas têm menos de 5 anos, que é a grande faixa etária de risco. 40% dos lares americanos, eles não têm o privilégio de poder trabalhar em casa, fazer um home, eles são obrigados a trabalharem e eles têm baixa renda e pior do que ser obrigado a trabalhar, eles estão perdendo emprego e não vão ter condições. Eu não sabia que americano tinha tanto filho assim. 20% das famílias americanas têm um filho, 38% têm 2 filhos e 16% têm 4 filhos ou mais. Então, uma população muito grande em casa, nós temos características semelhantes e talvez a nossa baixa renda aqui seja muito maior do que a população americana. Então, o que está acontecendo hoje? Talvez hoje a gente esteja pagando o preço do sucesso. Como nós nos cuidamos muito no começo de abril, final de março, todos fizeram a quarentena, muitos com uma falsa expectativa que eu ia ficar 2 semanas em casa e acabou, e a gente começou a ter um resultado bom no Brasil. Pela curva que eu mostrei no começo, o número de casos está bom. E o que aconteceu? O número de casos bons, a gente está se acostumando com uma coisa absurda. A gente vê 100 mortes ao dia, vê 400 mortes ao dia, a gente acostuma-se com notícia ruim. O americano morreu ontem 2.000, ontem 2.500 pessoas. Então, nós não podemos achar que a gente já achatou a curva, que o pior já passou. Ainda mais aqui na região sul, o pior está por vir, principalmente na segunda quinzena do mês de maio. E talvez a imagem mais absurda que eu vi nesses dias de pandemia é essa cena em Manaus, esse enterro, não são pessoas no mesmo dia, mas enterros em valas comuns, enterros sem a presença de familiares, lembrando que esses familiares não têm contato com essas pessoas na terapia intensiva, então muitas vezes eles ficam 20 dias sem
visualizar um familiar seu e na hora do enterro em valas, isso aqui eu só vi imagem de filmes, imagem de guerra. Nós não podemos admitir essa imagem e nos acostumarmos com essa imagem. Essa imagem tem que chocar e a gente tem que fazer alguma coisa para que isso pare de acontecer. Quando as nossas estratégias de contenção da doença não surtem resultado ou a doença ultrapassa a nossa estratégia, a única coisa que tem é mitigar. Nós temos que tentar aliviar. A única conduta efetiva, a única vacina efetiva, a única cloroquina efetiva, a única heparina efetiva é o isolamento rigoroso. Então, não tem como, é a única medida. Então, nós temos que manter essas medidas de restrição, temos que manter esse isolamento rigoroso, cuidados de orientação, uso de máscaras, planejamento de leitos de UTI. Esse planejamento, se nós não cuidarmos, vai ter que ser feito para crianças também. Claro, a detecção, isolamento e tratamento precoce, isso é fundamental. E se a gente conseguir, isso é uma utopia, testes para todo mundo. A gente não vai conseguir teste para todo mundo. Então, a única medida efetiva que nós temos a fazer é manter cada vez mais o isolamento, só sair o estritamente necessário e nós não achatamos curva nenhuma. Falando em achatar curva, esse trabalho foi publicado dia 26, 27 de março, onde o presidente Trump, da América do Norte, dos Estados Unidos, ele colocou o seguinte ponto com o autor desse editorial: 10 semanas para achatar a curva. Ele começou dia 26. Os Estados Unidos está com uma data fatal do dia 6 de junho para decretar a vitória nessa fase aguda e diminuir a mortalidade e ele conseguir tentar voltar à sua vida normal. 6 de junho é a data da vitória. E os epidemiologistas, a ciência americana, junto com a organização política, colocou os seguintes 6 itens para conseguirmos achatar a curva. Desses 6 itens, eu quero que vocês vejam quantos nós temos no nosso país. Primeiro item, um bom líder, um líder com comando único, um líder que respeite a ciência do país e a ciência do mundo e que não haja briga entre a política e a ciência. Nós não temos. Testes para toda a população, não temos e nunca vamos ter. EPIs para todos em linha de frente. Esse é um dos maiores absurdos que está acontecendo. Nós temos quase 10 mil pessoas da linha de frente, profissionais da área da saúde, hoje afastados por contaminação e grande parte da contaminação por falta de materiais de proteção individual. Isso é um absurdo. O outro absurdo é atraso de bolsas de residentes. Os residentes são uma força de trabalho absurda que o nosso país tem. Eles se envolvem, são pessoas jovens, são pessoas que estão engajadas e a gente não tinha dúvida disso no nosso departamento, no nosso hospital, e eu acho que no país inteiro a participação do residente é fundamental e o residente, além de não ter IPI, o residente está longe da sua família, não só ele, o residente como os médicos, e o residente está sem receber o seu salário por coisas absurdas. Então isso é uma coisa inadmissível que ocorra com qualquer profissional da área da saúde. Classificar a população nesses 5 grupos, isso a gente pode fazer. Mobilizar a população quanto ao incentivo do isolamento social. A gente está vendo a cada dia que a cidade está mais cheia, está todo mundo achando que está tudo bem, pouca gente usando máscara, mas o problema não é usar máscara quando sai. Você tem que ficar em casa e não sair se não for estritamente essencial. Isso aqui, graças a Deus, a ciência do Brasil, a epidemiologia, a infectologia do Brasil é referência, sanitarismo é referência mundial pelas pesquisas. Nós temos pessoas de padrão mundial, formadoras de opinião. Então, esse estímulo à pesquisa nós temos com grande qualidade e, sem dúvida, a pesquisa que nós estamos tentando atingir é a vacina. Então, respondendo, as crianças são mais resistentes? Não, as crianças não são mais resistentes. Nós temos uma menor morbidade nas crianças, mas quando uma criança fica doente pelo Covid, ele tem uma curva de internação pouco menor, pouco não dá para dizer, ele é menor, mas se eu pegar o grupo abaixo de 1 ano, esses pacientes é a grande população de risco, cuidar desses lactentes jovens, sem dúvida, números menores, sem dúvida, mortalidade menor, mas não é para a gente dizer que criança não fica doente, é uma questão estatística. Quando a estatística atinge alguém da nossa família e quando a estatística atinge um familiar, um amigo nosso, o 100% é da nossa família. Então, nós temos que brigar e continuar com o isolamento, a qualquer preço, quem tem o privilégio de poder ficar isolado. Esses são os 4 grandes trabalhos, essa aula vai ficar gravada, da revisão, os 4 grandes trabalhos são esses 4, o primeiro trabalho chinês, Dr. Dong, o trabalho do Dr. Werther e da Dra. Ana Paula de São Paulo,
essa revisão sistemática que teve na América do Norte, e esse trabalho também publicado recentemente são os trabalhos onde praticamente resumem, não tão profundamente, tudo aquilo que eu falei. De aprendizado meu, o que eu aprendi nesta quarentena até agora de literatura? E um resumo dos pontos fundamentais desta apresentação. A criança, sem dúvida, tem uma menor incidência e menor mortalidade, mas nós temos que tomar cuidado. O grupo de risco é o lactente abaixo de 1 ano. Monitorizar dedímero e linfopenia são os 2 marcadores de má evolução. O estado protrombótico, isso sem dúvida nenhuma, eu acho que a tendência, se essa aula daqui a 1 semana, ou o protocolo daqui a 1 semana, a tendência é se aumentar a anticoagulação. O tratamento hoje é reverter a hipóxia e tomar cuidado nesse estado protrombótico, isso muito mais em adultos. A pesquisa tem que ser brigada e vai se conseguir a vacina, e não se pode desprezar e amenizar o isolamento social. É fundamental para que a gente não tenha em crianças os números trágicos que nós estamos tendo em adultos. Eu queria pedir desculpa a quem não conhece esse rapaz, o Dr. Gastão Dias Júnior. Ele foi nosso residente, ele foi nosso aluno em 1992, depois ele foi nosso residente em 93 a 95, pediatra. Depois ele teve contato com essa médica que nós gostamos muito, doutora Tiane, em Manaus, ele foi docente dela, e atualmente ele era professor da Univale, e ele faleceu agora no dia 22 de abril, ele faleceu por Covid-19 em Balneário Camboriú. Tá? Coincidência ou não, hoje é a missa de 7º dia dele, e o dia 22 de abril, para quem é daqui de Curitiba, do Paraná, ou muita gente de fora, foi o dia de falecimento do Dr. Cate, meu pai, que foi um dos formadores da pediatria do Hospital de Clínicas. Então, o Dr. Gastão faleceu no mesmo dia dele, e eu queria aproveitar e pedir desculpa para quem não conhece, e prestar uma simples e singela homenagem a esse médico que nós admiramos tanto, que foi vítima desta tragédia. Agradeço a todos, peço encarecidamente que continuem em casa, e meu filho está passando aqui, que infelizmente não será possível responder todas as perguntas agora, mas estamos selecionando as principais, tá bom? Então agora a gente vai começar a sessão de perguntas. Essas perguntas são por escrito? Já selecionei. Já houve a seleção? Quantas perguntas nós podemos responder? 10 perguntas. 10? Então vamos. Vai demorar 1 minutinho para carregar. Então, estão carregando as perguntas? Eu já vou dizendo a vocês, como eu disse no começo, que a curiosidade de vocês, perguntas de vocês também são minhas dúvidas, minhas perguntas. A minha experiência no Covid para trauma meu é só teórica, eu não estou atendendo o paciente, se não estou tendo contato no hospital, isso está me fazendo uma falta muito grande. Então, muitas das perguntas talvez eu não tenha a resposta, e talvez a verdade científica de hoje não seja a verdade de amanhã. Então, talvez, mas podemos discutir algumas dúvidas. Nós estamos tentando localizar as perguntas. Essa aula vai ficar gravada, tá? Acho que eu já falei isso. Disponibilizada sem problema nenhum, acesso tranquilo.
Então, vamos lá. Teve acesso. Pergunta, o que acha da recente alarme de síndrome de Kawasaki associada ao Covid? Oscar Maurício. Oscar Maurício, ontem houve uma notificação no Reino Unido de alguns emergencistas relatando doença de Kawasaki. O que é? Acho que todos os pediatras aqui sabem que é a doença de Kawasaki. Aos familiares que não sabem, a doença de Kawasaki é uma infecção viral, que a criança tem 5 dias de febre e várias alterações oculares de pele. O que chamou a atenção nesse relato do Reino Unido foram crianças com patologias, com sintomas gastrointestinais. Esses sintomas gastrointestinais são crianças que chegaram com dor abdominal e vômito e deram Covid positivo e elas internaram num quadro de choque, tá? Esse choque da doença de Kawasaki, a doença de Kawasaki tem a apresentação típica, Oscar, mas assim, já foi descrito, acho que em 2011, 2012, a síndrome do choque da doença de Kawasaki. Então, todo paciente que tiver febre e tiver uma insuficiência cardíaca congestiva, e ele preencher outro critério, ele vai ser definido como Kawasaki. Então, foi relatado isso aí, de pacientes com Covid, não tem nenhuma literatura sobre o Covid-19, é só uma impressão do observador. Mas, Oscar, depois, se você me deixar o seu contato, existe um relato em 2014, no Japão, de 23 casos de doença de Kawasaki. Então, nós temos doença de Kawasaki, onde o gatilho é uma infecção viral prévia. Um artigo americano, feito no Japão, que ele demonstra 23 casos de doença de Kawasaki causado pelo coronavírus. Então, não é novidade o coronavírus causar ser o gatilho dessa doença autoimune, que é a doença de Kawasaki, mas só que não era esse novo coronavírus. Então, tem que se tomar cuidado, mas o que vai acontecer? Essas crianças eram, acho que 3 crianças com patologias gastrointestinais, de extensão abdominal, e tinham insuficiência cardíaca com uma cardiotroponina elevada, mostrando que ele tinha síndrome do choque da doença de Kawasaki. Assim como no Covid-19 tem essa tempestade de interleucinas, na doença de Kawasaki tem a mesma tempestade. Tá? A única conduta terapêutica que mudaria, Oscar, o que seria? Você tem a doença de Kawasaki, a gente sabe que na doença de Kawasaki, para prevenir as complicações cardiovasculares, principalmente dilatação, ectasia e aneurisma, é o uso de imunoglobulina. Então, aí a urgência é você ver o uso de imunoglobulina se você tiver a certeza do Kawasaki. A gente nunca vai ter a certeza do Kawasaki, porque o Kawasaki é um diagnóstico clínico. Agora, se você tiver critérios de Kawasaki, um choque que você não consegue explicar, uma trombocitose, uma hiperemia conjuntival sem pus, e como você tem a imunoglobulina, então dá para ser feita imunoglobulina nesses pacientes com a suspeita de Kawasaki. Tá bom? Espero ter respondido essa tua pergunta. Depois me deixe o seu contato, o seu e-mail, que eu te mando esse artigo de 2014. Próxima, desculpe, sou eu que tenho que ver. Crianças com diabetes mellitus tem? Sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria, o seu comitê de endocrinologia, coloca o diabetes mellitus tipo 1 e o diabetes de adulto como fator de risco para ter formas mais graves. Tá? Existem poucos estudos de criança, ainda mais estudos. Eu não vi, dos artigos que eu vi, Flávia, não tinha nenhuma criança onde a comorbidade descrita tenha sido diabetes. Dessa literatura que eu passei para vocês, o que chamou a atenção foi aquele paciente com invaginação intestinal, síndrome de Down e uma hidronefrose, mas as 3 condições que mais tornam a criança em risco são cardiopatias. No estudo americano, aquele primeiro estudo americano, foram cardiopatias, foi asma e foi criança com alteração imunológica, principalmente pacientes hemato-oncológicos em quimioterapia. Mas o diabetes entra em grupo de risco. Mas você ser grupo de risco ou não ser grupo de risco não muda nada. Os seus cuidados vão ser os mesmos, tá bom? Luciana, alguma consideração em crianças com problemas hematológicos, anemia falciforme? Sim, anemia falciforme, sem dúvida nenhuma. Nos trabalhos americanos, como o afro-americano tem uma incidência e prevalência de falciforme maior, sim, talassemia nem tanto. Mas a doença falciforme, os pacientes falciforme, eles já têm um defeito primário de hemoglobina, eles vivem em regime de anemia. Os fenômenos tromboembólicos muitas vezes são mais frequentes nesses pacientes, eles podem fazer AVC, e esses pacientes com doença ou anemia falciforme, eles têm uma alteração de sua quimiotaxia também. Então, como eles recebem medicamentos
vacinas para germe encapsulados, penicilina, o doente falciforme é um doente de maior risco para ter formas mais graves da doença falciforme. Simone, alguma consideração paciente com G6PD e o uso de ibuprofeno? Especificamente, Simone, G6PD e uso de ibuprofeno, não. Na minha prática, eu sei que quando a gente está em academia, não interessa nada na minha prática, mas na literatura, o ibuprofeno tem as suas indicações precisas, tá? Então, a gente tem que parar de usar ibuprofeno, tenha G6PD ou não, porque o ibuprofeno, com um quadro viral agudo, seja COVID, seja adenovírus, seja o que for, a chance desse paciente ter complicações, a correlação que a gente faz do ibuprofeno hoje é o seguinte: em 1975, 85, onde era uma epidemia, doença de Raynaud, doença de Reis, que é encefalopatia metabólica, associação de AS com infecções virais, mais o herpes vírus. Hoje, ibuprofeno com doença viral, você tem muito mais choque tóxico, faceite necrosante e broncopneumonias agressivas. Então, o ibuprofeno deve ser indicado precisamente. Qual que é a indicação precisa de ibuprofeno que eu vejo hoje em pediatria, Simone? Canal arterial em UTI neonatal, sem dúvida nenhuma, ele é útil. Alguns pacientes com cefaleia, pacientes com enoxaparin, que tenha uma dor articular, eu entendo, mas se a gente tem, Simone, medicamentos tão seguros e tão efetivos como são a dipirona e o paracetamol, independente da G6PD, não sei te dizer especificamente, mas a gente tem que tirar ibuprofeno. O ibuprofeno faz mais mal do que corticoide. O corticoide é muito mais seguro o seu uso do que o anti-inflamatório não hormonal, sendo ele o ibuprofeno, sendo ele o cetoprofeno. Diogo, tenho visto vários serviços de anticoagulação plena em pacientes com Covid. Depois que, Diogo, me passa a tua experiência, por favor. Então, esses serviços que você vê talvez sejam de literatura, eu também me chamou a atenção, e a literatura hoje está chamando mais atenção para essa hipercoagulação. Tem 2 protocolos. Aqueles pacientes que têm fatores de risco, um paciente com diabetes, um paciente com insuficiência renal, um paciente que já tem a trombose, indiscutível que ele tem que usar a anticoagulação se ele não usa. Mas a discussão se é todo paciente que vai internar em enfermaria vai usar o anticoagulante ou só aqueles que estão usando no caso crítico, que é na terapia intensiva. Mas sem dúvida nenhuma. Mas depois eu tenho curiosidade se essa tua visão é literatura igual foi a minha nessa semana ou se essa tua visão é da prática clínica. Tá bom? Te agradeço muito se você me passar a tua experiência. Tiane, doutor, qual a sua opinião sobre o momento de retorno das crianças às escolas? Tiane, aí vai depender, Tiane, de onde você mora, tá? Eu vou te dar um exemplo americano. O americano só vai voltar à atividade escolar em janeiro do ano que vem. Eles estão com uma pandemia lá, quer dizer, uma expressão maior dessa pandemia, desculpe. Então, a volta à escola do americano, aula remota, aula computador, até janeiro, seja em qualquer nível. Aqui no Brasil vai depender de onde você mora, tá? Eu acho que as famílias que têm o privilégio de segurarem seus filhos um pouco mais, mas tudo vai depender da expressão. Aqui no Sul, nós vamos começar o inverno, Tiane, então a gente vai ter uma prevalência muito maior de hemófilos, de adenovírus. A gente está vendo que os consultórios pediátricos, os colegas meus que estão fazendo o consultório está vazio, por quê? Porque não vai à escola e tomou vacina de gripe. Então, acabou o movimento de consultório. E as consultas eletivas têm que ser suspensas. E uma arma que eu aconselho a todos os profissionais da área de saúde hoje, que estão aqui assistindo, e todos os familiares, a telemedicina hoje é uma grande arma que todos os profissionais da área de saúde têm. Através da telemedicina, você consegue avaliar uma criança. Um dado fundamental que o pediatra e o clínico têm é a expressão do olhar de uma criança. Todo médico, ao olhar o seu paciente, ele fica tranquilo ou não com a sua expressão do olhar. Então, usem a telemedicina, como nós estamos usando hoje a telemedicina numa atividade. Eu estou usando hoje a telemedicina com alunos, com residentes, eu estou usando hoje telemedicina com os meus pacientes. Consultas de rotina devem ser adiadas, mas através da telemedicina você consegue manter esse paciente em casa, impede que ele vá a pronto atendimentos. Mas vai depender da região. Como nós vamos ter o pico aqui em maio e junho, depende da idade do seu filho. Uma criança de 14 anos que vai à escola é diferente de uma criança de 2 anos que vai à creche, aglomeração. Então, essa resposta vai ter uma realidade de cada local que essa criança frequente. Mas, assim, agora a opinião de pai. Eu tenho filho em idade escolar, uma idade escolar superior, mas é idade escolar, e eu não mandaria meu filho antes de agosto para a escola.
independente do local que eu morasse aqui no Brasil. Juliana, qual o melhor momento para vacinar contra a gripe? Qual é a marca ou tipo mais eficiente para crianças de 2 anos? A vacina pública, Juliana, é extremamente efetiva. A vacina privada protege um pouco mais de algumas cepas a mais do influenza. A melhor época para você vacinar o seu filho é amanhã de manhã, quando você acordar. Tá bom, Juliana? Então, já existe a vacina privada, existem as campanhas. Eu acho que vai começar essa semana ou a semana que vem a campanha de gripe na rede pública. As redes públicas vão tomar cuidado de não aglomerar as crianças e tentar fazer uma vacinação assim como foi feito em adultos. Talvez tenha a vacinação drive-thru. Em clínicas privadas você pode agendar um horário, mas não deixe de vacinar todas as crianças acima de 6 meses e todas as pessoas devem vacinar de gripe, não para prevenir o Covid, porque a vacina de gripe pode aumentar o anticorpo viral e vai fazer com que teu filho tenha menos complicações e talvez ele tenha uma resposta melhor e vai fazer com que teu filho não pegue gripe nem os contatos domiciliares. Então, vacine assim que você tiver acesso a uma rede privada ou começar a rede pública. Isabelle, e quem possui trombofilia e pega Covid tem idade de tomar anticoagulante? Essa é uma discussão, sem dúvida nenhuma. Paciente com trombofilia é um paciente que tem risco de ter eventos tromboembólicos. Então, paciente que tem trombofilia é um grupo de risco e esse paciente, obrigatoriamente, se ele não usa, ele deve usar. Mas ele deve usar o anticoagulante se ele tiver um quadro grave ou severo. Ele deve usar se ele tiver indicação de internar. O grande problema dos artigos, Isabelle, ou se for um familiar, é que quando você começa um anticoagulante, você não vai saber o momento de parar, por quanto tempo tem que ser mantido. Mas o trombofílico é um grupo de risco e deve ser anticoagulado se ele tiver uma apresentação um pouco mais grave com necessidade de internar. Tatiana, como não tomografar um caso moderado em um paciente de consultório? Se você vir um caso moderado, o que é o caso moderado, Tatiana? O caso moderado é aquele caso que tem clínica, você vai escutar o paciente com insuficiência respiratória. Desculpa, ele não vai ter insuficiência, você vai escutar um sibilo, ele vai ter asma, ele vai ter pneumonia, mas ele vai estar clinicamente bem. Então, o paciente que se enquadrar no quadro moderado, você deve tomografar, que talvez ele já tenha achados a tomografia, como eu comentei naquele artigo, pacientes não moderados. 12 pacientes assintomáticos tinham uma alteração à tomografia. Então, se o teu paciente é moderado, que ele tem o diagnóstico de asma, bronquiolite, broncopneumonia, ele deve ser tomografado para você estratificar a gravidade desse paciente. Eu acho que a última, Yas, a anatomia patológica demonstra edema pulmonar com alteração? Sim, Yas, talvez você não tenha visto, eu também posso te mandar o artigo, e nas referências eu coloquei, a principal achado anatomopatológico dos pacientes, são poucas necrópsias ainda, é uma síndrome de membrana hialina, a mesmo achado anatomopatológico que a gente vê em recém-nascidos. Então, você vai ter edema pulmonar, você vai ter lesão de células tipo 1 e tipo 2 e haverá presença de membranas hialinas, tá bom? Tatiana, a mesma pergunta da Tatiana. Isabelle, Tatiana. Essa foi a 10ª pergunta. Anatomia patológica. Então, aqui deu o tempo, foram essas perguntas. Eu estou à disposição de vocês para futuras perguntas. E, por favor, além de perguntas, me passem experiências regionais de vocês, experiências pessoais, que vai contribuir muito com o meu aprendizado, vai contribuir muito em ocupação do meu tempo. Agradeço bastante a presença de vocês, eu vi a repercussão, foi muito grande. Volto a afirmar, devo isso à repercussão. Essa aula seria impossível se não fosse o administrador, o Eduardo, que organizou, que mobilizou. Agradeço mais uma vez a doutora Kerstin, presidente da Sociedade Paranaense, e agradeço a mobilização, a presença de todos. Tenho certeza que foi um imenso prazer conversar com vocês, e sem dúvida esse prazer seria muito maior se nós estivéssemos ao vivo, eu conseguindo visualizá-los e conversar pessoalmente com vocês. Continue se cuidando, fiquem em casa os que têm esse privilégio, e espero que todos tenham uma ótima semana. Grande abraço a todos.